O texto que vamos ler é o texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Leremos a partir do versículo 10 até o versículo 13. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, de 10 a 13. Assim nos diz a palavra do Senhor. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração, meus irmãos e irmãs. Meus queridos, estamos chegando aí às portas de uma eleição aqui na nossa igreja para diáconos. Na próxima semana estaremos realizando isso, uma Assembleia Geral Extraordinária da igreja, com vistas a termos novos irmãos ou reeleger os demais, aqueles que já são diáconos, caso isso seja da vontade do Senhor. O fato, meus irmãos e irmãs, que ao pensarmos em algumas qualificações para sermos crentes da maior firmeza, claro que logo nós pensamos em alguns nomes da Bíblia. Quando pensamos em sermos crentes que venhamos a agradar a Deus em tudo, pensamos logo em alguns nomes proeminentes que viveram para agradar a Deus durante a sua trajetória ministerial aqui na terra. E dentre estes nomes, podemos citar aqui vários, não só bíblicos, mas também nomes de outros homens que na história já moderna também tiveram os seus nomes aí, podemos dizer assim, escritos no hall da fama, que na verdade não é isso, mas nomes que tiveram a sua importância no que diz respeito à história do cristianismo. Então, se você parar um pouquinho para estudar a história do cristianismo, vai perceber que nós tivemos grandes nomes. E aí, é claro, podemos citar os grandes nomes da Reforma, como Calvino, Lutero, John Knox e tantos outros nomes daquela época, lá por volta do século XVI, mas também na nossa atualidade, quantos pastores, quantas mulheres, quantas irmãs missionárias, quantas mulheres de Deus, homens de Deus, que também têm tido uma relevância muito grande na história da igreja moderna, da igreja atual. Mas ao pensarmos em alguns nomes bíblicos, talvez venha à sua mente, por exemplo, os apóstolos de Jesus, talvez venha à sua mente Davi, um homem segundo o coração de Deus, talvez venha à sua mente Isaías, um homem que entendeu o chamado de Deus e não se considerava digno nem sequer de sonhar com Deus, porque ele se achava um homem de impuros lábios. Talvez você pense em Jeremias, um homem que se considerava uma criança, um menino ainda na presença de Deus, que não sabia talvez falar. Talvez você pense em Moisés, que deu desculpas para Deus, dizendo: Senhor, mas eu sou pesado de língua, eu não vou conseguir aí administrar esse povo, falar para esse povo. Então, tantos nomes, e se você for para mulheres também, você vai encontrar quantas mulheres de Deus na Bíblia, que são e foram proeminentes e tiveram uma importância muito grande no Evangelho, para a propagação do Evangelho. Mas aqui nós vamos ver dois homens basicamente, ainda um jovem e um homem já com experiência no Evangelho, que foi o apóstolo Paulo e que foi Timóteo. Dois homens importantes na história da igreja,
Um pastoreou durante um tempo a igreja de Éfeso, o outro fundou várias igrejas e pôde fazer viagens missionárias importantes, onde várias igrejas foram instituídas, como no caso do apóstolo Paulo. Mas o fato, meus irmãos, que quando nós pensamos em algumas qualificações para que possamos ser crentes aprovados, a Bíblia diz que temos que ser obreiros aprovados, não é isso? Precisamos viver como obreiros aprovados, que não tenham do que se envergonhar e que manejem bem a palavra da verdade. Então é importante demais que ao pensarmos nisso, pensemos sim nos exemplos que a Bíblia nos deixou e nos exemplos que nós temos também na atualidade, de homens e mulheres que têm dedicado suas vidas ao serviço do Evangelho. Recentemente, tive notícia de uma missionária que faleceu lá na Índia, que fazia parte do grupo de missionários lá onde Deise e Edivan trabalham, já tenho falado deles para os irmãos aqui, mas uma missionária teve problemas de saúde lá e tal, e veio a falecer, e não pôde nem sequer vir para ser sepultada com a sua família, né, aqui no Brasil, isto é, lá ela estava sozinha, apenas como missionária e com outros missionários, e lá o seu corpo foi sepultado e a família não pôde, não teve condições de fazer esse translado muito caro para que pudesse ser sepultada aqui no Brasil, na sua cidade. Então observe quantas pessoas ainda hoje, e até mesmo no anonimato, têm servido ao Senhor e têm tido uma vida realmente importante, valiosa na presença do Senhor. Nesta manhã, eu gostaria que nós pudéssemos avaliar a nossa vida, não avaliar a vida do vizinho, não avaliar a vida do irmão que está ao lado, não olhar para o vizinho, para o irmão do lado e falar assim, estou de olho em você, você não tem uma vida muito boa não, né? Não, é preciso fazermos uma autoavaliação. Será que nós temos sido crentes aí que realmente temos agradado a Deus com a nossa condição de vida, com aquilo que nós fazemos, pensamos, com as práticas do nosso dia a dia? Porque, irmãos, aquilo que nós fazemos é um reflexo daquilo que nós somos. Aquilo que nós praticamos é reflexo daquilo que nós cremos, acreditamos. Então a Bíblia inclusive diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então, se você pensar nas atitudes, também podemos afirmar então, fazendo uma correlação desse texto, que também as nossas atitudes são reflexo daquilo que nós entendemos como verdade. É claro que em algum momento ou outro a gente vai errar, porque nós somos humanos. Mas se você tem um coração puro diante do Senhor, os desejos do seu coração será praticar coisas que venham agradar a Deus. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo aqui está dando alguns conselhos para Timóteo. Ele vai elogiar Timóteo em algumas práticas que Timóteo estava fazendo. Olha que interessante. E eu gostaria que você pudesse pensar então comigo, diante do texto, vamos falar apenas do texto, que você pudesse pensar assim, será que se fosse eu, o apóstolo Paulo iria tecer estes elogios que teceu para com Timóteo? Porque se você observar, e eu vou pontuá-los com vocês vão ver que ele falou de alguns elogios aos quais Timóteo estava praticando. E aí eu queria que você avaliasse, que eu pudesse avaliar, falar assim, será que eu estou praticando esse negócio? A primeira coisa, ele diz assim, olha, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Irmão, seguir de perto o ensino de Paulo significa seguir de perto o ensino bíblico, o ensino da palavra. E aqui, quando ele diz tem seguido, não é seguido de andar atrás, não é seguido de simplesmente ir no mesmo caminho, mas é seguir de praticar. Você tem praticado o meu ensino? Isto é, você tem praticado a palavra, porque o apóstolo Paulo ensinava a palavra. O apóstolo Paulo ensinava aquilo que ele recebeu do Senhor. E aí ele afirma, aqui não é uma dúvida de Paulo e não é uma pergunta. Ele diz, você tem seguido. Se fosse agora colocar o nosso nome, imagina, esse
tu aqui poderia ser o seu nome, poderia ser o meu nome. Olha só, olha, Robson, você tem seguido de perto o meu ensino. Olha, Morena, você tem seguido de perto o meu ensino. Sabe? Olha, Gláucia, você tem seguido de perto o meu ensino. Coloque aqui nessa palavra tu, coloque o seu nome. E veja se Paulo poderia afirmar esta coisa. Será que Paulo poderia afirmar assim: olha, você, Cristiane, você, Juarez, tem seguido de perto o meu ensino. Mas que ensino é esse? O ensino das Escrituras Sagradas. Seguir de perto quer dizer ter cuidado de fazer aquilo que está na palavra de Deus. Seguir de perto é andar na prática do Evangelho. É fácil esse negócio? Não, não é fácil. Quantas vezes nós temos vontade de jogar a toalha, não é verdade? Quantas vezes temos vontade de abandonar tudo? Quantas vezes a gente tem vontade de chutar o balde, como é a linguagem popular, falar assim: não dá não, senhor, que isso? A gente tenta, e a gente vê que o povo não quer. Né? Quantos líderes às vezes, né, desanimam? Quantos líderes? Presidente de SAF, de UPH, né, tenta fazer as coisas, vai com determinação e a coisa não anda, sabe? Então, será que nós podemos botar o nosso nome nessa primeira qualidade que Timóteo tinha? Ele diz: olha, você tem seguido de perto. Não é seguido de qualquer maneira, é seguido de perto. Isto é com determinação, é com vontade, é seguir com detalhes, é procurar fazer aquilo que eu realmente ensinei, segundo o apóstolo Paulo está dizendo. Então, olha, Timóteo, eu sei que você é o cara, tão jovem, mas tem seguido de perto o que eu ensinei. Esse é o desejo de todo aquele que ensina alguma coisa, né? Que o discípulo possa seguir de perto aquilo que foi ensinado. Não é verdade? Você ensinou os seus filhos, aqueles que tiveram seus filhos ou os têm, não é? Tem ensinado ainda, e você ensinou. Qual é o desejo do coração do pai e da mãe? É que os filhos sigam de perto o ensino, não é verdade? Mas é claro que nem sempre isso acontece. É claro que eles vão seguir a maioria deles, mas por vezes você tem que ficar ainda, né, cercando de um lado e do outro, mostrando o caminho. É aqui, o que eu ensinei é por aqui, sabe? E também no Evangelho não é diferente. Então, meus irmãos, ao pensar em alguém que vai exercer o diaconato da igreja, pense em homens que possam seguir de perto aí o ensino da palavra do Senhor. Mas depois ele diz assim: olha, você também tem seguido de perto, porque tudo agora aí depois das vírgulas está dizendo que tem seguido de perto. Tem seguido de perto também o procedimento, o meu procedimento. Aqui uma coisa complicada, né? Por quê? Porque Paulo, em algumas ocasiões, ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pois bem, aqui agora ele diz: olha, você tem seguido de perto o meu procedimento. Isto é, o que eu faço, você tem feito. Aqui cabe duas análises importantes. Primeiro, aquele que é exemplo. Aquele que é exemplo para que outro possa seguir. Será que nós temos sido bons exemplos? Será que eu e você temos sido bons exemplos? Será que os nossos jovens, adolescentes, outros irmãos neófitos, isto é, aqueles que têm se achegado para a igreja agora, será que eles podem olhar para nós e falar assim: olha, eu quero ser crente igual ao Juvenil, eu quero ser crente igual a Laor, eu quero ser crente igual a Conceição? Será que as pessoas podem olhar para nós e viver isso em nós e então poder afirmar: você tem seguido o meu procedimento, isto é, você tem feito aquilo que agrada a Deus, porque eu estou agradando a Deus? É uma responsabilidade muito grande daquele que ensina ser exemplo para aquele que está sendo ensinado. De que adianta, por exemplo, você ir num médico cardiologista e ele está fumando dentro do consultório? Hoje em dia isso não pode mais, né? É proibido por lei, graças a Deus. Mas antigamente isso acontecia, não é verdade? Você ia a algum médico, que adianta você ir, por exemplo, no endócrino, né, para fazer um tratamento para emagrecer, e você chega lá, o endócrino não cabe nem na cadeira.
Você vai confiar numa situação dessa? Mas ele pode ser assim por um problema de saúde, e não porque ele não tenha cuidado. Mas, em geral, você vai ficar meio desconfiado. Peraí, como é que ele vai me orientar a emagrecer se ele está desse jeito? Como é que o médico vai dizer para não fumar se ele está lá com o cigarro dele, baforando aquilo em você e dentro de um consultório, como acontecia no passado? Então, é preciso ter condições de ser exemplo. E nós, irmãos, precisamos ter homens, na igreja, e mulheres, é claro, no sentido, de sermos crentes, que sejamos exemplos, para que então possamos dizer assim, você jovem, você irmão, você irmã, tem seguido o meu procedimento, e pode continuar seguindo, porque eu faço aquilo que agrada ao Senhor. Mas também ele diz que Timóteo estava seguindo de perto o propósito da vida do crente. Qual é o propósito da vida do crente? Para que você foi criado? Você se lembra ainda da resposta à primeira pergunta do breve catecismo? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Este é o propósito da nossa existência. Mas Jesus, no seu ministério, ele estendeu um pouco mais esse propósito da nossa existência, da existência do crente lavado e remido no sangue do Cordeiro, que agora, além de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, temos o propósito de pregar o Evangelho a toda criatura. E Paulo diz que Timóteo estava seguindo esse propósito. Será, meu irmão, que o seu nome está aqui, você tem seguido esse propósito? De pregar o Evangelho, de fazer novos discípulos, de falar do amor de Deus para as pessoas, porque este é o propósito de Deus para a nossa vida, esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então nós não podemos fugir do propósito para o qual nós fomos colocados diante do Senhor, e um diácono precisa também seguir esse propósito. O diácono precisa seguir o propósito, que é justamente aquilo para o qual será eleito. A diaconia quer dizer serviço, aquele que serve. Diácono significa aquele que serve. Pastor, então todos nós somos diáconos em potenciais, não é verdade? Pelo menos deveríamos ser. Todos nós deveríamos ser, obrigado. Todos nós deveríamos ser diáconos em potenciais, a diaconisa inclusive. Então, nós não temos diaconismo na igreja presbiteriana, né? Quem dera, né? Mas, quem sabe um dia isso vai acontecer. Mas o fato, meus irmãos, é que todos nós somos diáconos em potenciais. Por quê? Porque não é aquele que serve. Então, a diaconia faz parte da nossa vida, ou pelo menos deveria fazer parte da nossa vida. Então, que você possa pensar nisso. Será que você tem seguido o propósito, que Paulo tinha, que era de pregar o Evangelho, de fazer discípulo, de abrir novas igrejas, de organizar igrejas? Esse era o propósito da vida de Paulo. Ele diz, Timóteo, você tem seguido esse negócio. E aí o nosso nome está aqui. Olha, Robson, você tem seguido esse negócio. Será que é uma afirmação ou é uma pergunta? Será que para nós isso seria uma pergunta? Será, Robson, que você tem seguido isso? Ou será que seria uma afirmação, conforme foi a afirmação na vida de Timóteo? Depois ele diz, olha, você também tem seguido o quê? De perto a minha fé. A minha fé. Não é fácil esse negócio de fé, não é? Você se lembra que fé é dom de Deus, não é isso? E fé, a fé bíblica, é a fé para a salvação. Não é uma fé para ganhar um carro, não é uma fé para comprar uma casa nova, isso não tem a ver com fé, isso tem a ver com acreditar, tem a ver com confiança, mas fé, a palavra pistes na Bíblia, fé, tem a ver com fé salvífica, salvadora. A fé que é dom de Deus, ela é colocada no coração, na mente humana, para habilitar a pessoa a crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. É para isso que serve a fé. Esse negócio, eu vou fazer uma fezinha, que é muito usado no mundo secular, um jogo, eu tenho fé que fulano vai passar no vestibular, eu tenho fé que você vai vencer na vida. Isso não tem a ver com fé, isso tem a ver com assentimento intelectual, isso tem a ver com acreditar.
Agora, a fé salvadora, a fé que é dom de Deus, que é colocada pelo Espírito Santo no nosso coração, na nossa mente, é ela que nos habilita a acreditar que Deus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo, que Ele morreu por nós, nos faz acreditar. É a fé que nos habilita a acreditar. E aqui Paulo vai dizer para Timóteo: olha, você tem seguido a minha fé. A minha fé. Olha bem, irmãos, é uma responsabilidade muito grande. Olha, Timóteo, eu tenho fé. Eu um dia fui alcançado por essa fé lá no caminho para Damasco. Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo. Olha, eu fui alcançado lá naquele caminho para Damasco, eu fiquei lá, eu agora tenho fé porque Jesus encontrou comigo lá. Qual foi o dia que Jesus encontrou com você? Sabe? E colocou fé no seu coração. Será que você ainda pode afirmar que você tem fé? Esta fé que crê em Jesus, esta fé que faz você continuar crendo, esta fé que traz esperança. Porque é a fé que traz esperança no nosso coração de que um dia vai melhorar. Vai melhorar aqui? Não, lá na glória. Aqui é choro, é ranger de dentes, aqui é aflição, mas precisamos ter bom ânimo, é claro. Mas lá na glória é a nossa esperança. Lá onde não haverá mais choro, onde o Senhor enxugará do rosto toda lágrima, é essa a nossa esperança, esperança de salvação. E ele diz longanimidade também. O que é isso? Tem seguido de perto a minha longanimidade. Paulo era um homem longânimo, ele não perdia a esperança, ele não perdia a paciência, no sentido de esperar, de ir mais um pouco, de fazer a vontade de Deus a cada dia mais e melhor. Essa questão de você ser uma pessoa que consegue suportar os defeitos do outro. Uma pessoa longânima é aquela pessoa que sabe suportar o outro, é aquela pessoa com pavio longo. Não é? Tem crente que fala assim: eu sou pavio curto mesmo, mexeu comigo e tal, mas precisamos pedir ao Espírito Santo para alongar esse pavio. Não é? O crente precisa ter longanimidade, isto é, não pode se irar com facilidade, não pode perder a fé, não pode perder a esperança, precisa ter longanimidade. E Paulo disse assim: olha, você, Timóteo, tem seguido de perto a minha longanimidade. Você tem praticado esse negócio. Você tem tido paciência com esses crentes aí de Éfeso. Você tem tido paciência aí com essas pessoas difíceis. É isso que Paulo está dizendo. O diácono também tem que ser dessa forma. Aí você fala: pastor, então está difícil, né? Será que eu vou encontrar gente? Vamos, porque o Senhor vai nos orientar, sabe? Para podermos termos pessoas da maior firmeza para trabalharem na obra do Senhor. E ele diz mais para a gente poder fechar. Diz que Timóteo estava seguindo de perto o amor que Paulo tinha. Irmãos, esse amor aqui, que amor é esse? É o amor ágape, aquele amor altruísta, amor abnegado, aquele amor que é capaz de fazer tudo pela obra do Senhor, tudo. Como eu disse para vocês, a missionária estava lá longe e o Senhor a recolheu estando longe. É fazer tudo. Você não precisa ir para longe para fazer tudo para Deus. É tudo que o Senhor quer que você faça. Não é o tudo do outro. Porque muitas vezes a gente acha que tem que ser igual a alguém. Não, é procurar saber o que Deus quer para você. Deus, o que o Senhor quer que eu faça. E aí fazer conforme as tuas forças. Isto é, fazer conforme a orientação do Espírito Santo. Conforme as forças que o Senhor colocar no seu coração, para que você possa praticar. Tem seguido de perto a minha perseverança. Olha, Timóteo, eu não desanimo fácil, não. Eu não desanimo fácil, eu sou perseverante. Paulo vai dizer: você também tem perseverado. Você não é um camarada que desanima, não. Sabe? Eu me lembro que quando mais novo, não é? Quantas vezes a gente começa cursos assim e para, né? Desanima. Já aconteceu isso com vocês? Ou com os filhos, né? Começa um curso: eu quero fazer agora o curso tal. Aí você começa: não é isso que eu quero não. Aí para. Aí daqui a pouco vou começar outro curso. E aí também não é esse não. Aí para. Quantas vezes a gente faz essas coisas, né?
Então a gente não persevera muitas vezes em nada, aí vai terminar, mas eu não gostei muito, termina, já começou, já gastou dinheiro, já investiu tempo, termina, pode servir para você lá na frente de alguma forma, depois pode fazer outro, a vida Deus está dando para isso, vai fazer outras coisas, mas a perseverança é algo que muitos crentes têm deixado de lado, muitos têm desanimado, muitos têm abandonado a carreira, estou falando da carreira cristã, basta você olhar para o lado, no sentido, de outros irmãos que já não vêm mais há muito tempo, pessoas que desanimam, que não perseveram. Nós precisamos ter perseverança em tudo. Timóteo era um jovem que perseverava, era um jovem pastor que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, no pastoreio, ele perseverava. Mas olha uma outra coisa que, essa parte eu tenho certeza que ninguém quer. Ele disse assim, olha Timóteo, você tem perseguido de perto as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Alguém quer perseguição e sofrimento? Só que Jesus falou que aqueles que quiserem segui-lo serão perseguidos. Mas também a Bíblia nos diz lá nas bem-aventuranças que bem-aventurados sois, bem-aventurados serão os perseguidos por causa da justiça. Nós podemos até ser perseguidos por causa da justiça, isto é, por causa do Senhor Jesus. Ele é a nossa justiça, podemos até ser perseguidos, mas quando formos perseguidos, nós seremos bem-aventurados, isto é, o Senhor nos dará graça, o Senhor nos fará a cada dia mais felizes, mesmo em perseguições, mesmo nos sofrimentos. Timóteo conhecia, mas não conhecia o sofrimento de Paulo de longe, ele conhecia de perto, de viver junto. Meus irmãos, é preciso conhecer o sofrimento um do outro. Essa parte demonstra uma coisa muito importante entre Paulo e Timóteo. Sabe o que era? Comunhão. Você tem seguido de perto as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Isto é, tem comunhão, você está junto comigo, você passa essas coisas comigo, e você conhece o que eu estou passando, e você tem me auxiliado. Em outras palavras, é isso que ele está falando. Será que nós temos vivido desta forma? Precisamos, irmãos e irmãs, pensar como está a nossa vida de seguir a Jesus. E por último, o que o apóstolo Paulo agora nos dá uma orientação, ele dá a orientação de permanecer nisso. O verso 12, para a gente fechar, diz assim, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, tenham alguma certeza. Qual é a certeza? Serão perseguidos. Irmãos, não pense que será a vida fácil, não pense que vai ser fácil e é fácil ser crente. Seremos perseguidos, sim, mas diz o texto aqui, olha o versículo 11, o finalzinho, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Você vai ser perseguido, poderá ser perseguido, terá dificuldade, terá lutas, terá tudo, mas em tudo o Senhor vai livrar. Esta é a certeza que nós temos, que o Senhor nos livra de todas as nossas angústias e perseguições. Então, meus irmãos, não desanime, persevere na certeza de que o Senhor tem sempre o melhor para cada um de nós, o melhor para a sua igreja. Amém? Deus nos abençoe, Deus te abençoe a viver desta forma em nome de Jesus.